Chegamos aqui, já estamos registrados no evento. A gente chegou cedinho, já pegamos nossa credencial. A gente já deu uma olhada como é que tá as coisas lá dentro. Tá lindo, o nosso evento tá muito bem organizado. Os stands estão certinhos. Simplesmente parabéns para a organização. A gente agora tem, daqui uns 15 minutos já tem uma palestra, a gente vai assistir. Na saída dela a gente vai dar um comentário como é que foi para divulgar com vocês, compartilhar todo o evento para quem não pôde ver. Então vamos lá para dentro? Bora! Bem, tudo bom? Entradinha aqui. Já estamos aqui, já pegamos nosso lugar no auditório para a palestra do Beto Pandiani. Vocês já devem ter ouvido falar nele, das aventuras dele nos Hobbycats para cima e para baixo pelo mundo inteiro. Já pensou em alto mar, aqueles Hobbycats, os catamarãzinhos sem cabine? Imagina que loucura que deve ser. Essa palestra, né? Então a gente está aqui, a gente vai assistir ela e vai contar tudo para vocês como é que foi depois. Então, a palestra é sobre os sinais que a gente subestima que podem causar riscos, né, e naufrágios, todas essas coisas. E quando a gente superestima as nossas crenças de que vai dar tudo certo, de que tem um bem maior nos protegendo. Então, assim, esses sinais não podem ser subestimados e tem tudo que tá ali na medida certa para garantir que vai estar tudo certo nas travessias. Então, vamos ficar ligados aqui nessa palestra, que eu acho que vai ser sensacional, a gente vai ter muita coisa para aprender. Meu sonho era velejar, mas, enfim, fui fazer faculdade, fazer PUC. Quando eu arranjei meu primeiro trabalho de barman à noite, trabalhando no Ritz, eu juntei o dinheiro com o Maurício, um amigão nosso, compramos um Hobbycat 16 e comecei a velejar. Então, a gente acabou de sair da palestra do Beto Pandiani e logo em seguida foi a palestra do Hashtag Sal. A gente adorou, assistimos as duas completas, lotaram as duas, muita gente mesmo assistindo. E agora a gente vai comentar um pouquinho o que a gente achou, né? Então, a primeira palestra do Beto eu achei muito legal. Ele já tinha falado algumas coisas no Hashtag Sal, então algumas pessoas já sabiam um pouco da história dele. Já conheciam um pouco da história dele, né? Então isso foi legal porque ele conseguiu entrar um pouquinho mais a fundo de como foram cada uma das 7 viagens que ele fez no Hobbycat mais elaborado, né? Não é um Hobbycat normal, alguns dos barcos ele teve que fazer, isso eu achei muito interessante, né? Eles tiveram que projetar o barco para cada uma das viagens. Né? Cada uma das viagens, isso que eu achei impressionante, né? Tipo, vou daqui para ali, vou projetar um barco para isso. E ele trocou de barco para cada trajeto que ele fez. Nossa, ele comentou até no final da palestra, né? Foi uma das perguntas que fizeram no final, que a maioria dos barcos ele não tem, né? Ele tem e um outro que está desmontado, mas todos os outros ou ele vendeu ou ele doou. Né? Achei super legal isso. Interessante esse desapego, né? Uma forma que não é aquela coisa, nossa, eu construí o barco e vai ser o que eu vou fazer a volta ao mundo, vou ir para tudo que é lugar. Não, ele realmente técnico, né? Foi totalmente isso que ele fez para aquela travessia e saber que para outra travessia não é aquele melhor barco. Uma ferramenta, né? Acho que isso traz muita gente aqui mesmo no canal fala do apego do veleiro e a gente sente isso realmente. A gente tem um apego muito grande pelo nosso veleiro, mas ao mesmo tempo você tem que ver que o veleiro, apesar de toda a história que ele traz, ele é o que lhe proporciona, é o veículo que lhe proporciona chegar nas suas intenções, alcançar os seus objetivos, né? Então, esse desapego e a troca, a mudança de o que é você conseguir alcançar um objetivo, depois você está em outra fase da sua vida, você tem outro objetivo e esse vê que é uma escada que vai subindo, sabe? E não se prender ao veleiro por causa disso, não se limitar ao veleiro, isso é muito legal, achei muito legal. Nossa, eu tenho muita coisa para falar dessa palestra porque eu sinceramente fiquei encantada, assim, eu não conhecia realmente a história dele, não conhecia todos os percursos que ele tinha feito e mais do que isso, a forma como ele passa, a experiência que ele teve, você vê o quanto daquilo tudo foi real e foi verdadeiro para ele, foi sincero, sabe? Então ele contou histórias engraçadas, contou história de perrengue, foi muito legal e contou assim o que isso tudo, toda essa experiência trouxe em retorno para ele se tornar o ser humano que ele é hoje, né? E isso eu achei muito bonito, sinceramente, eu fiquei emocionada na palestra. Foi assim, com certeza uma inspiração muito grande, já admiro esse cara horrores, então, nossa, foi muito legal, tô muito feliz de ter participado. E uma coisa que eu achei bem interessante, que
pô, todos os achievements, tudo que ele atingiu é incrível. Cada uma dessas viagens foi incrível, foi surreal. Muita gente é loucura, mas que nem ele comentou ali no final, quando eles estavam indo fazer a travessia do Drake, foi considerado que ele tinha menos de 5% de chance de chegar lá, eles encontraram dois rapazes que estavam fazendo uma aventura que para ele era muito mais difícil do que a dele, que era de ir de norte a sul, do Polo Norte ao Polo Sul ao Polo Norte, eles estavam subindo. em 100 dias com $100 cada um. Então ele contou isso, e você perceber que ele contando isso, né, que acabou o que seria para muitos incrível, a jornada da vida dele, na verdade uma das jornadas que estão acontecendo. Aqueles outros dois tinham uma jornada tão difícil ou mais do que a dele. E é legal essa coisa da perspectiva, né? Porque ele estava se propondo a fazer uma travessia que é considerada complicadíssima, num barquinho, num catamarã, sem cabine, só ele mais uma pessoa, espaço super limitado, condições de tempo complicadas, numa região que é difícil ter socorro, que é difícil tudo. Então ele estava se propondo a esse desafio que para ele era possível, apesar de muita gente ter dito para ele: você vai morrer, você não vai conseguir fazer isso, é loucura, você vai se matar. E, no entanto, ele encontrou esses dois garotos que estavam fazendo essa travessia a pé, né, em carona, para o Polo Norte, sentido oposto a ele, né? E ele achou que, poxa, os caras vão fazer isso, é muito mais complicado do que eu estou fazendo. E do ponto de vista dele, porque na verdade, por exemplo, do meu ponto de vista, é muito mais difícil fazer o que ele fez, uma travessia dessa por mar em condições tão limitadas, do que sair pegando carona daqui pro Polo Norte. Claro, tem o limite dos R$100, né? Mas é uma coisa que é uma loucura. Um cara que fez uma coisa tão grande, achar que o feito de outra pessoa superou o dele, que na verdade não tem comparação, né? São coisas diferentes e tal, e vai muito de pessoa para pessoa. Eu acho que uma coisa que dá para se tirar dessas e muitas outras histórias assim, similares é que todas têm em comum a quantidade de loucura envolvida e a quantidade de pessoas que vão dizer que isso não vai dar certo. Tanto para eles quanto para nós, quando a gente dizia para algumas pessoas quando a gente estava trabalhando no navio: a gente está aqui trabalhando porque a gente quer comprar um veleiro e morar a bordo. Quantas pessoas nos disseram que a gente não ia conseguir primeiro o dinheiro para chegar lá, que a gente não ia conseguir morar a bordo. Muita gente. Que não era possível morar a bordo, né? Nossa, mas morar num barco, o que é isso? Não, é uma coisa que não existe, né? Eu acho que tá aí a diferença entre você conseguir atingir os objetivos, é você ouvir o que as pessoas falam, mas não deixar que isso interfira na sua vida. Então é isso, no resumo, assim, acho que foi riquíssima, uma palestra completa, teve um pouco de tudo, contou sobre várias trajetórias que ele fez, vários percursos, e com certeza foi engrandecedor de várias formas, né? Acho que essa ficou marcada realmente. Com certeza. Como algo a se inspirar. E aí, logo em seguida, teve a palestra do Hashtag Sal, que foi uma das primeiras que lotou aqui no evento, né? Uma das mais prazerosas, até duplicaram. Amanhã vai ter outra dele, que também lotou, né? Alguém aqui assiste o Hashtag Sal? Foi muito legal poder participar. O Adriano e a Aline são super legais, é interessante, né? Você está sempre acostumada de ver aqui no YouTube. De ver no vídeo, então, e aí vai ver ao vivo, e é legal ver, eles são super simples, né? Prepararam toda a palestra contando como foi o início, como que foi para a Aline também, a ideia de aceitar morar a bordo, né? Como isso aconteceu. Na verdade, achei interessante, uma coisa que eles nem frisaram na palestra, quem chamou, na verdade, foi a Aline, né? Ela que propôs para ele de fazer um cursinho de vela lá no começo, e ele nem quis, preferiu ficar em casa, não estava afim, e depois, quando ela conseguiu convencer ele a realmente fazer, aí foi de cabeça, pois né? É, né? Isso a gente está pensando, tem muito do machismo na náutica, mas a gente está vendo como está surgindo mulheres realmente começando aí, né? Que nem hoje mesmo, a gente estava lá na palestra, teve uns 2 casais que eu acho que a mulher estava mais interessada em ir pro barco, comprar o veleiro, do que o homem. O homem estava
também, animado Também, demais. né? É legal ver quando o casal tem essa conexão, né? De os dois estarem buscando o mesmo propósito. Às vezes um conheceu primeiro, estava ali com interesse inicial, mas depois apresentou pro outro, o outro também se apaixonou pela ideia, e isso é sensacional. É legal isso. Muito bom. E foi ótimo, eles contaram assim detalhes, contaram como é toda a questão de produção de vídeo, que é um lado também que a gente vive aqui, né? Que a gente sente na pele. E claro, os dois já tinham uma baita experiência nisso de antes, trabalharam no SBT, estavam mostrando foto lá do Adriano com Lombardi, da Aline trabalhando no programa do Silvio Santos. E aí eles estavam lá contando como é demorado o processo para edição de vídeo, né? De que eles ficam no barco e leva 5 dias para eles prepararem um episódio, fazer com todo carinho e tal. E a gente sabe que é realmente um processo demorado, que leva tempo, às vezes, né? Você tem que pegar uma cena de algum lugar, alguma coisa, montar todo esse vídeo, fazer um storytelling, a questão de edição mesmo, de junção de imagem, é muito complicado. E a nossa admiração pelo Hashtag Sal é muito grande porque eles fazem isso muito bem. Aí, por exemplo, achei interessante que a palestra dele não foi também tão focada em um assunto só. Eles tentaram abranger todo, eles foram um pouquinho desde o início deles, começaram a contar um pouco antes, deu Hashtag Sal, né? E aí foram abordando diferentes pontos. Foi quase que perguntas e respostas. Né? Então eu também senti isso, eu senti essa coisa de que eles estavam respondendo perguntas que são muito comuns no meio, né, que eles escutam muito e tal, e que é muito interessante a gente ver, né, do ponto de vista deles também. Eles abordaram a questão de qual que é o barco, tá muito legal, o tamanho perfeito. Tamanho ideal. Coisa que não existe, né? Não existe tamanho ideal. Depende de cada um, dos seus interesses. Dizer para vocês usarem bem o tempo de vocês, da forma que vocês acharem que vale a pena, que vocês vão olhar para trás e vão pensar com orgulho do que fizeram, que foi uma vida bem vivida. É o que a gente está tentando fazer, às vezes com dificuldades, às vezes com alegrias. Né? A gente deseja o mesmo caminho para vocês. E obrigado. Obrigada, pessoal. Bom, então acho que era isso. Vai começar aqui um outro workshop. Vamos já correr lá fazer a cobertura desse também, porque acho que vai ser sensacional, tanto quanto os outros. E também vamos conhecer aqui os stands que a gente ainda nem teve tempo de olhar, então vamos parar em todos, ver tudo que está acontecendo aqui e compartilhar com vocês. Agora vamos para o workshop sobre dicas essenciais de como comprar um veleiro. Acho que vai ter muita gente interessada nisso. Vamos lá. Eu acho que, Marina, a gente não teria que assistir essa palestra, né? A gente comprou um barco abandonado. 4.500 metros de profundidade, primeiro rigido que dá aqui, a gente já vai olhar o que é. É a porta do armário que não está fechando. Ela fechava no começo da velejada, agora não fecha mais. Por quê? Porque não tem rigidez do casco. Acabamos de sair aqui da palestra, que era para falar um pouco mais sobre como encontrar o barco certo, como comprar um barco. Tem que ser o barco mais perfeito que você vai encontrar. Ótimo. Pelo melhor custo-benefício, né? Digamos assim. Você tem que realmente conhecer o barco, ver o que você está disposto para fazer ou não. Mas se você quer comprar um barco novo, compra um barco novo, acho que é ótimo. Que ainda assim vai ter problemas. Eu acho que ele trouxe assim, pontos bastante relevantes. Por exemplo, que ele estava apontando os problemas podem vir a causar maiores dores de cabeça. Então são os que são melhor evitar. Se puderem ser evitados, são melhores evitar, né? Por exemplo, um problema no casco, as velas danificadas, um problema, um barco que esteja sem motor de centro. Então, assim, são coisas que vão encarecer ali na sua compra, né? Mas, claro, cada barco tem, ele também falou isso, que cada pessoa tem as suas necessidades, né? Toda aquela coisa de qual o uso que você quer fazer. A sua ideia é morar a bordo? A sua ideia é usar para passeio? Né? Tem toda essa questão a ser levantada. A palestra foi feita pelo Marcelo Velejador, talvez vocês já conheçam ele aqui no YouTube também. Achei muito legal que ele estava falando que ele conheceu a esposa fazendo uma aula de vela, né? Eles se conheceram, a família toda dele está envolvida, né? Então a esposa, os filhos, todo mundo está dentro disso. Ele é instrutor de vela, então achei legal isso, da família unida, né? Todo mundo em volta da vela, os filhos terem sido criados nesse meio, também se engajarem, gostarem, achei super legal. Ele falou também, né, a questão de você vai começar o casal, tem que começar junto.
é obrigatório, não tem. Ah, vou começar o marido antes, depois traz a mulher. Não tem. Quer começar? Começa o sonho junto, desde o início, desde as pesquisas, desde as aulas de vela. É, que na vela tem muito isso, né? De uma pessoa gostar e se comprometer e a outra ir arrastada. Isso é perigoso, porque pode comprometer o relacionamento ou comprometer o sonho, né? Um dos dois. Então, assim, a coisa que ele falou de começar juntos, de vou fazer uma aula de vela, então vou comprar vela. Vão juntos, vão escolher juntos, tomar decisões juntos, aprender juntos. Tudo isso, tanto que um complementa o aprendizado do outro, né? A experiência do outro, o que um pega mais fácil, o outro tem mais dificuldade, então vai ali, tem um suporte, tem uma ajuda, o aprendizado vai crescendo junto. Não é só na vela, né? Eu acho que tem Na vida. tudo na vida, como um casal, só na vela, que nem eu acho que foi hoje a Aline e o Adriano falaram isso, quando você vai pro bar, tudo é maior. Porque só as emoções são maiores, então se você não tá já levando na parceria junto, lá no barco vai ser muito maior isso, o problema vai ser muito maior do que um problema de casa, que se não começou junto, ok, você dá uma relevada. Agora no barco você tá ali, no mesmo espaço, são efeitos que vai acontecer muito próximo, você vê o resultado. Então tem que ser realmente, na parceria os dois têm que estar querendo aquilo, começando legal, então comece junto, desde o início para não ter problema depois, né? Legal. Eu acho assim que todas as palestras do evento, tanto as palestras quanto os workshops, estão trazendo pontos super relevantes para reflexão, eles estão apresentando coisas novas, inclusive está sendo trazida à tona a questão das cotas, que é uma coisa que a gente já falou aqui, né? Então, acho que é muito legal ver esse movimento, ver essa discussão, talvez tudo que a gente vive no dia a dia sendo discutido assim num grupo, né? Então acho que esse evento de vela já, né, essa feira já estava mais que na hora de acontecer, acho que a tendência é crescer, espero que nos próximos anos aumente, né? Com certeza vai aumentar. E acho que a gente, por hoje, deu pra gente de workshops e palestras. Acabaram, né? Os workshops, estamos aqui, vamos dar uma geral nos estandes, acho que nem vai dar tempo da gente realmente passar de um por um, mas amanhã tem mais, a gente vai estar aqui de novo, vai estar nas palestras, acompanhe e depois a gente vai passar mostrando o que tem de melhor aqui, né, entre os estandes, as propostas das marcas, né, tem catamarã para conhecer por dentro, tem monocasco para conhecer por dentro, nossa, tem muita coisa. Então, até amanhã.